E agora vamos para a primeira polêmica que existiu na história da filosofia. Talvez seja o momento que vocês estavam esperando, porque, né, quem que não curte uma tretazinha, né? Nem vem disfarçar, porque eu sei que vocês curtem um barraquinho assim de vez em quando, né? Eu assumo e não tenho vergonha não, sou daqueles que gostam, né, de ver as tretas, ficar assistindo, né, quase comendo pipoca, né? Sou desses, né? Eu aposto que muitos de vocês são também, né? Então nem vem disfarçar. Principalmente quando ocorre aquelas tretas na saída de escola, né? Duvido que vocês não ficam gritando treta, treta. Já acabou, Jéssica? Eu era assim, tá ligado? Eu tô nem aí. Eu assistia as tretas, né? Ficava aquela emoção assim do barraco, né? E o ser humano é assim, né? Por isso que existe aí o caso de família e aquele negócio lá do Kleber lá Essas coisas existem porque a natureza humana é sedenta por treta, por barraco, né? Então, né? É a vida. A primeira treta da filosofia envolve, então, Parmênides e Heráclito, né? O que envolveu essa treta? Essa treta girava em torno de uma coisa chamada ontologia, certo? O que é a ontologia? A ontologia é o estudo dos seres, né? A ontologia busca estudar a natureza, a essência dos seres, né? E Heráclito e Parmênides, eles tinham uma opinião bem oposta a respeito justamente da essência dos seres. Parmênides, ele tinha o seguinte posicionamento: o mundo, ele está em repouso. No mundo, tudo é fixo. A essência das coisas são permanentes, são fixas, sempre serão as mesmas coisas, não haverá nenhuma mudança nas essências das coisas, né? Por conta dessa questão do mundo estar parado, em repouso, fixo, a essência do ser é sim determinável, né? Ou seja, você consegue pegar um ser X, né? Um objeto, um animal, um ser humano, tanto faz, né? Porque a filosofia tem dessas, né? Quando a gente fala em ser na filosofia, é tanto ser animado como seres inanimados, correto? Então, Parmênides ele vai falar que se a gente pegar um ser, qualquer um ser genérico, se a gente estudar, a gente vai conseguir determinar a natureza, a essência desse ser. A gente vai conseguir conhecer 100% desse ser. Porque essa essência desse ser que a gente pegou para estudar é uma coisa fixa e sempre será a mesma. Nunca vai mudar, né? Então, por isso que a gente tem essa frase, que pode ser até meio besta, né? Meio óbvia, mas é a frase aí que o Parmênides usa aí em sua brisa, né? O que é e o que não é, não é. Ponto final. É uma coisa meio what the fuck, né? Pode ser um negócio meio óbvio, mas essa frase dele aqui reflete muito essa questão do pensamento. Ou seja, se A é A, o A vai sempre continuar sendo A. Não vai haver um momento que o A vai se tornar um B. Não vai haver um momento que, sei lá, o A vai dar uma louca nela e ela vai resolver virar B. Não. O que é A vai ser sempre A e o A nunca será B. Mas A não é B, então também não é. Razão pela qual é preciso que só A seja. B é o não ser. B não é. Se A é, portanto A é o ser, B é algo diferente do ser. Algo diferente do ser não é. E o seu diria Parmênides. Entendeu? É uma coisa meio besta de se pensar, mas está relacionado a essa questão da essência dos seres. No caso dele, achar, né, que a essência então é uma coisa fixa, que nunca vai mudar, né? E o Parmênides, ele fala que a ferramenta, então, para você conhecer as essências das coisas, a principal ferramenta seria, então, a lógica, o raciocínio lógico, a racionalidade.
Não falei no início que a partir desse momento que a razão vai passar a ser utilizada? Então, por conta também do Parmênides, né? Então, a ferramenta que você vai usar para conhecer as essências que estão fixas, que estão em repouso, seria então a racionalidade, entendeu? Agora vamos para o Heráclito, né? O Heráclito, ele vai dizer o contrário, que o mundo não está em repouso. O mundo está em movimento, né? Então, as coisas se movimentam, as coisas se transformam. Ou seja, então isso faz com que o Heráclito passe a acreditar, então, que por conta da transformação, por conta da dinâmica do mundo, as essências, elas não serão determináveis, entendeu? Já que tudo é efêmero, então as coisas, elas não são as mesmas coisas sempre. Vai haver mudança, inclusive nas essências das coisas, entendeu? Então, por conta dessa mudança das essências, que a essência vai ser uma coisa que você não vai conseguir determinar dos seres, né? Então, por exemplo, a gente pega um animal X, né, para explicar o pensamento de Heráclito. Vamos pegar, sei lá, um cachorro, né? Aí a gente, sei lá, pega um chihuahua, ou pega aquele pincher, né, aquele animal que é 50% tremedeira e 50% ódio, né, aquela coisa. A gente analisa o pincher, se o pincher deixar a gente analisar, se ele não querer matar a gente, morder a gente no processo. Bem. Soca! Mas enfim. O pincher é uma coisa extremamente raivosa, né? Parece que está com capeta no corpo até em certos casos, né? Chega a ser até assustador, assim, o jeito que o pincher nos encara, né? Com total ódio, né? Contra a humanidade. Por isso que eu acho que um dia quem vai dominar a humanidade vai ser os pinchers, né? Do jeito que eles são. Se em situação de guerra, né, o pincher vai sobreviver, né? Vai sobreviver na força do ódio, né? Não tem aquela frase do Itachi e do Sasuke, né? Que o Itachi está enforcando o Sasuke e ele fala: você é fraco, lhe falta ódio? Então, é o mesmo esquema aí do pincher, né? O ódio do pincher vai fazer com que ele domine o mundo um dia, né? Aguardem. Mas enfim, a gente pega o pincher e a gente analisa a essência do pincher. O pincher é o quê? Puro ódio, é um bicho pequeno pra cacete, né? E é bastante ligeiro. Vamos dizer que a gente determinou então que os cachorros são assim, todo cachorro é assim. Aí a gente pega aqueles cachorros que parece que tá derretido, não sei a raça, né? Eu acho engraçadinho aqueles que ficam assim, né? Aí a gente, se baseando no que a gente viu no pincher, a gente vai falar então, mas esse cachorro derretido aí, ele não é pequeno, ele não é raivoso, né? Então ele não é um cachorro. Estaria certo ou estaria errado? Estaria completamente errado, certo? Então, nessa situação, né, de pegar duas raças de cachorro para explicar Heráclito, envolve muito dessa questão de que a essência muda de caso para caso, de circunstância para circunstância. Porque o local de origem do pincher é um lugar X. Agora, o lugar de origem dessa raça de cachorro derretida é uma outra região totalmente diferente. Então, o fator ambiente é o fator que faz com que ocorra essa questão da transformação dos seres, criando assim então as raças de cachorro. Então por isso que, segundo Heráclito, você nunca vai conseguir determinar o que seria a essência de um cachorro, porque temos várias raças de cachorro, né? Cada raça depende de cada circunstância, né, para existir. Às vezes num ambiente mais frio o cachorro é de um jeito, num ambiente mais quente o cachorro é totalmente diferente. Então para Heráclito nada é fixamente falando, né, como Parmênides. O Heráclito então vai falar que nada é, tudo é um devir a ser. Já que as essências, né, são coisas que sempre estão em movimento e em processos de transformações, então essa transformação vai ser constante. Então por isso que ele vai falar que nada é,
mas tudo é um devir a ser, né? Hoje, né, a pessoa é desse jeito, mas daqui a um tempo ela vai ser totalmente diferente. E depois de mais tempo ainda, ela vai se tornar uma outra coisa também totalmente diferente. Ou seja, o que ela é hoje não significa nada. Ela vai vir a ser uma outra coisa no futuro, né? Mas então, como que você vai conhecer toda a realidade, sendo então que tudo é movimento, tudo se transforma? E então a essência seria uma coisa que não daria para se determinar por conta justamente desse processo de movimento e transformação. Como que você vai conhecer as coisas? Como que você vai então estudar as coisas? Heráclito vai dizer: você deve usar o raciocínio empírico e o raciocínio dialético, né? O empirismo ele vai totalmente no sentido contrário do raciocínio lógico, né? Essa questão da lógica e do empírico vai envolver muito o que a gente vai ver lá para frente, que é a epistemologia. E já que a gente já consegue ver alguns sinais dessa dicotomia, né? Por que o empirismo vai contra o raciocínio puramente lógico? Porque o empirismo ele diz que o conhecimento ele é adquirido pela prática, pela experiência, pela sua interação direta, né, com o objeto estudado. Entendeu? Então, o empirismo diz que o conhecimento vem dessa interação, entendeu? O raciocínio lógico não faz uso dessa interação. O raciocínio lógico é a razão pura, vamos dizer assim, né? É o caro do ovo? Eu vou comprar ovo e já volto, gente. Meu ovo! 2000 years later. Voltando aqui, né, pessoal? A gente estava falando da questão do empirismo, né? O Heráclito, além de recomendar o uso do empirismo, ele vai também falar, né, para a gente utilizar o raciocínio dialético para estudar a realidade, certo? O que é a dialética? A dialética é uma ferramenta filosófica, né? A gente pode falar assim, né? Porque a dialética é uma forma de raciocinar e que pode ser aplicada para várias situações, seja para explicar o funcionamento do cosmos, da realidade, seja para explicar o funcionamento da sociedade, né? Inclusive você pode usar a dialética nos debates. Sabe esses debates de escola que um professor pega um tema X e coloca os alunos para se degladiar na sala de aula? Então, nesses contextos você pode usar também a dialética, né? Então a dialética é literalmente uma ferramenta filosófica, né? Mas também, né, como toda ferramenta pode ser usada para o bem e para o mal. Mas a gente vai ver isso mais tarde. Então, a dialética, eu só vou resumir aqui porque a gente vai ver isso várias vezes na filosofia, mas a dialética é o seguinte raciocínio. Temos tese, temos antítese, temos o positivo e o negativo. Temos o preto, temos o branco, né? Temos a luz e a escuridão, coisas completamente opostas. Você vai então colocar essas duas coisas opostas em conflito, certo? E desse conflito dessas coisas opostas, desse conflito entre tese e antítese, vai se gerar então um terceiro elemento que é a síntese. E esse processo é um ciclo, correto? A síntese vai se tornar uma nova tese. E dessa tese vai vir uma antítese. E depois uma síntese. E assim é um processo assim, que é um ciclo, como eu falei, correto? O ciclo